sensação de começar um projeto super empolgada, super empenhada, animada, mas dias depois você simplesmente trava e não consegue mais seguir com esse projeto? Bom, diferente do que você pensa, isso não acontece só com você. Muito pelo contrário, isso é mais comum do que você pensa. E a autossabotagem é uma sensação onde você sabe que precisa fazer algo, mas simplesmente não faz, você não consegue sair do lugar. E é justamente sobre esse tema que nós vamos conversar nesse vídeo. A autossabotagem é muito mais comum do que você pensa, e ela não tem nenhuma relação com a falta de capacidade ou de merecimento. Muito pelo contrário, eu vou te contar. A autossabotagem, ela vem de um padrão mental, exatamente. É um padrão que vem reforçado dentro de cada uma de nós, desde que nós somos crianças, desde que a gente se entende por gente. E é um padrão que a nossa mente traz com a ideia de proteger, não de te prejudicar, mas de proteger da frustração, do medo, do julgamento, do medo da mudança. E tá aí uma questão que pega muito quando a gente fala sobre a nossa mente, sobre a nossa mudança de mentalidade, porque a nossa mentalidade, a nossa mente, nos leva a ficar na zona de conforto. Então, pensa comigo, por que a tua mente te sabota? Muito provavelmente porque você está tentando colocar em prática algo que você naturalmente não costuma fazer. Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que não costuma fazer exercício físico. E aí você decide por uma questão de estética ou de saúde, ou porque você simplesmente quis. Eu vou começar a caminhar todos os dias. Então, você começa a caminhar. 1, 2, 3. E dali a pouco, uma semana, você começa a desanimar, você não quer mais. E por que isso acontece? Porque quando você coloca um novo padrão para a sua rotina, isso faz com que o seu cérebro tenha que se esforçar, tenha que gastar energia, tenha que trabalhar mais do que naturalmente ele está acostumado. E é por isso que vem a autossabotagem na história, porque a autossabotagem vem como essa forma de proteção para te manter em um padrão que você já conhece, que é o padrão que você vem carregando durante todos esses anos na sua vida. Então, por mais que a ideia da autossabotagem seja te manter protegida, mas ela também faz com que você fique estagnada. Então, para pensar, você vai dominar a sua mente? Ou a sua mente vai te dominar com os padrões que você acabou sendo reforçada durante toda a sua vida? Padrões que você não escolheu, porque foram padrões que a sua família colocou para você como uma verdade, a sociedade, de um modo geral, colocou para você como uma verdade, porque você ainda era uma criança ou uma adolescente, mas hoje você é uma mulher. Então, hoje você tem a capacidade de escolher os padrões que você quer levar com você. E tá aí a virada de chave. E é por isso que a autossabotagem ela é tão comum, porque muitas mulheres querem mudar os padrões. Não é porque você veio com um padrão reforçado que você precisa carregar para ele pro resto da sua vida. Se hoje ele não condiz mais com a mulher que você se tornou, você precisa cultivar padrões e valores que estão de acordo com a mulher que você é hoje. Partindo deste princípio, que você já entendeu que a autossabotagem não é algo que acontece só com você. Não tem nenhuma relação com a falta de capacidade ou merecimento, e que sim, é um padrão mental que foi reforçado durante toda a sua vida. E nós vamos aqui elencar alguns passos que vão fazer com que você vença a autossabotagem de uma vez por todas. Porque uma coisa eu te digo, a autossabotagem não é uma coisa, não é um padrão que você vai trabalhar do dia para a noite e ele vai simplesmente desaparecer. Muito pelo contrário. Como é um padrão que você trouxe durante toda a sua vida, você vai precisar reforçar e trabalhar ele diariamente. Até porque qualquer espaço que você dê, ele volta. E aí você vai voltar também para estaca zero. Então, por isso que é importante trabalhar
e policiar a autossabotagem diariamente. Permitir que ela não retome o espaço que ela tinha antes. Então, nós vamos para o passo número 1, que é você não vence aquilo que você não vê. Ou seja, você ter consciência que você tem o padrão da autossabotagem. Por que é tão importante a gente falar sobre isso, sobre o fato de você não vencer aquilo que você não vê? Se você não tiver a consciência de que você se auto-sabota, de você começar a acreditar que na verdade o problema é você e não um padrão que foi reforçado, você começa a se sabotar literalmente e mais do que isso, entregar os pontos e acreditar que você não merece algo melhor para você. Então, por isso que o passo 1 é tão importante, a consciência. A consciência traz clareza e direcionamento. A partir do momento que você cria a consciência, você consegue perceber o momento em que você trava. O que acontece para eu começar a travar e eu tomar a decisão de desistir? Você vai começar a perceber isso, observar e desenvolver alguma artimanha, se eu posso usar essa palavra, para passar por esse período. Por exemplo, vamos continuar com o exemplo da caminhada, que eu usei no início do nosso vídeo. Você começou a fazer suas caminhadas. E aí, uma semana depois, você não quis ir mais. Eu não quero sair de casa. Você percebeu o quê? Eu comecei a sentir dores nas pernas, comecei a me sentir fadigada. E tá aí que você começa a se auto-sabotar. Desenvolve alguma coisa. Começa a fazer atividades em casa. Muda. Você cansou de caminhar? Vai andar de bicicleta. Começa a driblar. Em vez da autossabotagem começar a te passar para trás, você começa a enganar a autossabotagem. E é driblando e observando quais são esses momentos e passando por esses momentos, não travando e voltando. Mas, sim, pode parar até por um momento, poxa, eu tô percebendo que eu tô me sabotando. O que aconteceu? Eu comecei a sentir dor na perna, comecei a me sentir fadigada. O que eu vou fazer? Vou começar a fazer uma semana em casa. Eu cansei de caminhar, então eu vou andar de bicicleta. Eu vou começar a dar alguns trotes na rua. E comecei a observar isso. Por isso que o passo 1 é tão importante. A consciência é clareza. Passo número 2. Tem um vídeo falando sobre isso. Um vídeo totalmente dedicado falando sobre isso. Que é não esperar a motivação. Como eu disse, esse é um tema tão importante. É um tema que faz tanto sentido que eu penei muito com isso. Então, por isso que eu achei tão importante falar sobre não esperar a motivação. Por quê? A motivação, ela não é linear. A motivação, ela depende do ambiente, do seu estado emocional, do seu estado físico. Então, se o seu projeto é tão importante para você, você não pode colocar tudo na motivação. Eu vou fazer se eu estiver motivada. Não. Troque a motivação pela disciplina. Obviamente, trabalhar a disciplina é mais difícil, é mais desafiador. No entanto, é a disciplina que traz resultado. É a disciplina que vai fazer com que você chegue aonde você quer e não a motivação. A motivação é um gás. É que nem o carro do Velozes e Furiosos, que tem aquele botãozinho do nitro. Acho que é isso. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. É a mesma coisa. É o que você usa para dar um tirão assim. Mas não é o que você vai usar durante todo o seu caminho. O que você vai usar durante todo o seu caminho é a disciplina. A disciplina vai te trazer resultado. E outra coisa muito interessante e incrível sobre a disciplina. Disciplina não é velocidade. Não é velocidade. São passinhos de formiguinha. E é por isso que trabalhar a disciplina é tão importante. Porque uma vez trabalhada, você começa a entender ela e perceber que sim, é um dos aspectos mais importantes para você desenvolver, para você vencer a autossabotagem.
Porque a disciplina é completamente o oposto. Então, para pensar sobre a diferença que vai ter no seu padrão quando você trocar a autossabotagem pela disciplina. Desse outro resultado. Passo número 3. Comece pequeno, mas seja consistente. Quando a gente fala sobre autossabotagem, naturalmente a autossabotagem planta na nossa mente objetivos grandiosos, objetivos lindos, projetos incríveis, grandes, imensos. Só que para pensar que você está no degrau de iniciante. Eu vou usar o meu exemplo. Eu sou iniciante aqui no YouTube. Então eu preciso dar passos pequenos primeiro, respeitando a minha estrutura, respeitando a realidade que eu tenho hoje, mas ainda assim trabalhando aquilo que eu me propus a trabalhar. Então, continuando com isso sobre começar pequeno e ser consistente, é exatamente isso. Considere a sua realidade atual e construa o seu processo com passos que sejam de acordo com a sua realidade. Porque quando você tem um projeto grandioso perto de você e você ainda está no campo iniciante, automaticamente vai bater o sino da frustração. E você vai começar a se sentir incapaz de chegar. Meu Deus, é grande demais, eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso sendo que eu estou aqui hoje? E sim, perto do que você tem hoje, esse projeto é imenso. Mas pega esse projeto e picota ele em pequenos projetos. Pega esse projeto e de pouquinho em pouquinho vai trazendo perto de você. E essa é a chave. Começar com aquilo que você tem hoje, começar pequeno, respeitando a sua realidade, não se envergonhando de onde você está hoje, mas tendo ela como o seu ponto de partida, e o seu ponto de partida é o melhor que você tem hoje. Acabou. Não tem lero, não. É isso que você tem hoje e é isso que você vai usar. Não é isso que vai determinar o resto da sua trajetória, mas é o que você tem hoje. E a partir disso, você vai começar o seu projeto. E daqui a um tempo você cresceu, você sobe um degrau. Automaticamente você sobe o seu nível. E sua meta vai aumentando, o seu projeto vai crescendo. E logo, você chegou no seu grande projeto. No entanto, a diferença está em começar de onde você está hoje. E ter essa consciência de que isso não é errado, de que isso não é vergonhoso. Todo mundo começou pequeno, gente. É fácil falar isso, né? A gente vê muita gente falando, eu comecei do zero, isso e aquilo, mas ninguém quer começar do zero. A verdade é essa. Ninguém quer começar do zero. Todo mundo quer começar lá em cima já. Mas uma coisa eu te digo. Não é isso que vai fazer com que você tenha sabedoria, discernimento e aprendizado. É começar pequeno, gente. É no pequeno que a gente aprende. É no pequeno que a gente pega o feeling das coisas. É o momento em que você mais se desenvolve. É quando você está pequena, média, começando. Quando você se propõe a aprender. Aliás, se propor a aprender, você tem que aprender durante toda a sua trajetória. Até quando você for grandona lá, dona do seu império. Sempre esteja pronta para aprender. E mais do que isso, disposta para aprender. Então, começar pequeno e ser constante, ter consistência é extremamente importante. Quando a sua mente te colocar um projeto grande demais, ao invés de você pensar, eu não sou capaz, você vai pegar esse projeto e vai destrinchar ele. E vai falar, peraí, isso aqui é o ponto final. O que eu posso fazer para chegar nele? Isso. E seguir. Ter essa estratégia, gente, precisa disso também. Agora nós vamos para o passo número 4, que é sobre a mudança de identidade. E a mudança de identidade, eu vou explicar assim, bem detalhadamente, porque você pode acabar confundindo a mudança de identidade com criar uma nova persona, com ser uma pessoa que você não é. Quem sabe uma personalidade falsa, algo do tipo, e não é isso. Vamos partir do princípio de que a identidade que você tem hoje não é a identidade ideal para você.
Por que, Paola, que você tá falando isso? Por quê? Se a identidade que você tem hoje fosse ideal para você, muito provavelmente você não estaria buscando um vídeo sobre como vencer a autossabotagem. Você já seria uma mulher, um homem que não se sabota ou que sabe lidar com a autossabotagem. Consequentemente, sua identidade não está moldada para trabalhar o padrão da autossabotagem. Então, não são suas ações que vão mudar a sua vida. Não é só isso. É como você acredita que você é que vai mudar a sua vida. Mas eu vou explicar. A minha identidade atual pensa o seguinte: eu não sou capaz de ganhar 50 mil por mês. Eu vou me contentar com os 5. Consequentemente, toda vez que eu tentar ganhar 50 mil reais por mês, eu não vou conseguir. Porque a identidade que eu assumi para mim é de uma mulher que ganha 5 mil, 2 mil, 3 mil. Isso significa que o máximo que eu vou me permitir ganhar é 5 mil. E um mês muito, muito bom. Então, concorda que se eu vou ganhar 5 mil por mês, eu nunca vou me comportar como uma mulher que ganha 50 mil. Consequentemente, eu nunca vou tentar fazer novos negócios, eu nunca vou tentar investir grandes investimentos, coisas desse tipo. Porque a minha identidade é de uma mulher que ganha no máximo 5 mil reais. Não tem nada errado com 5 mil, tá, gente? É só um exemplo, tá bom? Só um exemplo, para ficar mais claro. Agora, se eu quero ganhar 50 mil reais e mereço ganhar 50 mil reais, eu preciso mudar a minha identidade para uma mulher que se comporta como outra mulher que ganha 50 mil reais. Então, eu troco a minha afirmação de o máximo que eu vou ganhar é 5 mil reais para eu me torno uma mulher que ganha 50 mil reais e me comporto e faço o que uma mulher que ganha 50 mil reais faz. Uma mulher que ganha 50 mil reais, ela faz o quê? Ela tem várias fontes de renda. Ela tem uma rotina organizada. Ela não negocia coisas que são importantes para ela. Uma mulher que ganha 50 mil reais por mês, ela se prioriza. Ela trabalha a sua autoimagem. Ela estuda. Ela trabalha a mentalidade. Então, entende que trabalhar a sua identidade, mudar a sua identidade, não é sobre mudar quem você é. Não é sobre você perder a sua essência, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. É sobre você mudar os padrões e os comportamentos que te trouxeram até aqui para os comportamentos que vão te levar até onde você quer. Então, se os padrões que você trouxe até hoje não te levaram para onde você quer, isso significa que a sua identidade não está coerente com o lugar para onde você quer ir. Então, você precisa desenvolver a sua identidade para o lugar para onde você quer ir. E agir e acreditar de acordo com a identidade que você quer ter, com a identidade que é compatível com o que você quer, porque você já é isso. Se você acredita que você merece, se você quer isso, você é merecedor, você quer isso, então você vai desenvolver uma identidade coerente com isso. Não é que você quer ser uma coisa que você não é. Você vai desenvolver para ficar cada vez mais perto disso. O passo número 5 fala sobre não negociar com você mesmo. E presta atenção nesse passo, tá bom? Não pula esse passo. Toda vez que você promete algo para você e você não cumpre, você quebra e enfraquece a confiança com você mesmo. Cara, isso é muito forte. Aqui a gente entra no âmbito de compromisso pessoal e a integridade que você tem consigo mesma. Então, imagina que você é o seu porto seguro. Entende que quando a gente vem para a Terra, a gente vem para essa missão, nós viemos sozinhos, né? A mãe dá a luz e a gente vem para esse mundo sozinhos. E que quando nós partimos sozinhos.
Então, somos nós e nós mesmas, na chegada e na ida. Então, imagina que em todo esse trajeto que é a sua vida, você é a pessoa que você mais deveria confiar. Cara, imagina você não poder confiar em você mesma. Você prometer algo pra você, a partir de hoje, eu vou me comprometer em crescer profissionalmente. E mesmo que seja devagar, eu vou fazer isso. E 2 semanas depois, você simplesmente não fazer mais isso. Mesmo que ninguém ouça, mesmo que ninguém saiba, você sabe que você não pode confiar com você mesma. Você não é o seu próprio porto seguro. E aí você vem querendo colocar a sua confiança em um terceiro. Você vem querendo confiar em outras pessoas, achando que essas pessoas são mais dignas de confiança do que você mesmo. Isso não é justo, não faz o menor sentido. Por isso que eu faço questão de falar sobre essa questão, sobre você confiar em você mesmo e você ser o seu porto seguro, porque em muitos momentos da sua vida vai ser isso. Vai ser você e você mesmo. Não coloca na mão de ninguém o fato de a pessoa que eu mais confio no mundo é fulano, não. Você precisa ser o seu porto seguro. Você precisa ser a pessoa mais confiável para você. É importante lembrar também que quando a gente fala sobre autossabotagem, vencer a autossabotagem, em momento nenhum nós colocamos em pauta aqui sobre ser perfeita, sobre ser perfeccionista, porque não é sobre isso. Ninguém aqui precisa ser perfeito em nada. Ninguém precisa ser perfeccionista. Até é um dos passos aqui. Você começa pequeno. Você começa com o que você tem hoje. O mais importante é você não se abandonar. É você não abandonar aquilo que realmente faz sentido para você e algo que seja importante. Algo que você realmente escolheu e quer colocar para você. E mais do que isso, abraçar o papel de protagonista. Lembra que eu falei que você precisa ser a pessoa que você mais tem que confiar? Confiar em você mesma, acreditar em você mesma? Faça isso. Se coloque no papel de protagonista. Você não é coadjuvante da sua história, não faz sentido nenhum. Você é protagonista da sua história. Assume este papel. Você veio aqui para brilhar na sua história. Se você não brilhar na sua história, vai brilhar na história de quem? Entende? Que não faz sentido. Você se colocar no papel de coitada, de vítima da sua própria vida, que na sua vida você veio para brilhar. E para fazer pessoas ao seu redor brilharem junto com você. A gente entrou aqui num tema tão assim, que tem tantos vídeos, né, no YouTube, nas redes sociais de uma forma geral, que é a autossabotagem, mas ela traz muito uma questão reflexiva sobre a gente se abandonar e parar de acreditar naquilo que a gente tem potencial. Então a autossabotagem não é apenas sobre você parar de fazer coisas que são importantes para você. Não é só sobre você começar algo extremamente animada e determinada em fazer aquilo dar certo e depois de algum tempo você parar, largar a mão. Mas é sobre você continuar e fazer disso um propósito. Aliás, nós vamos falar de propósito nos próximos vídeos, tá? Então, espero vocês nos próximos vídeos pra gente falar sobre propósito. Tem uma questão muito grande sobre um propósito de vida ser um propósito grandioso, imenso, quando isso não é real. O propósito ele precisa ser importante para você, independente se é algo pequeno ou grandioso para os outros. Ele precisa ter importância para você. Então, deixa aqui para mim nos comentários se esse vídeo foi de alguma forma que tenha te ajudado. Deixa aqui para mim nos comentários mais sugestões e eu te vejo no próximo vídeo.